Vamos desenvolver duas atividades que nos proporcionará a oportunidade de refletirmos sobre a questão da evolução urbano-industrial no Brasil, os reflexos disso para o contexto da sociedade e como é que isso foi decorrente de todo um processo de desenvolvimento científico e tecnológico aplicado ao processo produtivo. Para a realização das atividades, é importante que você recorra aí ao seu PLT, que é uma referência fundamental, necessária, importante, e também ao caderno de atividades. Então, não deixe de recorrer a esses materiais, a buscar as indicações propostas nas orientações de leitura, nas orientações de vídeos, artigos. Tudo isso reunido servirá como subsídio para que você possa compreender melhor todas as questões que são aqui pontuadas e avançar no seu entendimento sobre as questões que são fundamentais para a compreensão do desenvolvimento social, econômico e político do Brasil. Vamos ver aí como é que nós colocamos a nossa primeira atividade. Vamos ler. Atividade 1. O que é que nós temos? Com a proclamação da República, o Brasil, passa por um novo momento, uma vez que este mostrava, como regime democrático, que atenderia os interesses da maioria. Então, era essa perspectiva colocada pela República, né? Contudo, mesmo transformada por aspectos modernizadores, a sociedade brasileira revelou-se contraditória. Por quê? Porque havia a modernização implementada pelo processo de industrialização, havia a perspectiva de que a República representasse a possibilidade da efetivação de um regime democrático. E aí você vai, a partir das alternativas aqui apresentadas, aquela que melhor vai explicar essa contradição. Vamos lá, vamos ver qual que é a alternativa que explica a contradição. Vamos ver. A alternativa A. O que é que diz aqui na alternativa A? O novo universo urbano-industrial começa a surgir e os progressos favoreciam os centros urbanos com emprego, comunicação, educação, abastecimento e bens de consumo. Muito bem, aqui não está revelado, você acha que aqui está revelada alguma contradição? Então, o novo universo urbano industrial começa a surgir e os progressos favoreciam os centros urbanos com emprego, tá bem. Então, isso é uma afirmação que não demonstra nenhuma contradição. A alternativa B. A modernização reforçou as estruturas excludentes e hierarquizadas do Brasil, evidenciando o precário exercício da cidadania, fruto do passado escravista e colonial. Então, o que acontece? A modernização, ao invés de resolver, embora não seja esse o objetivo da modernização, mas vamos dizer isso, a questão das diferenças sociais, da exclusão social e do precário exercício da cidadania, acaba reforçando. Até porque não havia um interesse no sentido de que esta situação fosse resolvida. Então, aqui essa é uma possível alternativa que nos servirá de resposta. Vamos ver. Letra C. A nova realidade trouxe inovações em diversos setores. Muito bem. Melhoria nos serviços públicos, expansão da energia elétrica, isso é verdadeira, aumento do volume de produtos comercializados, isso é verdadeiro, e houve o predomínio da lavoura de café. Então, veja, a lavoura de café favoreceu realmente um processo, esteve articulada a todo um processo de favorecimento da industrialização. Mas veja, essa nova realidade realmente traz inovações em diversos setores com melhorias nos serviços públicos. Letra D. Com a República, houve a modernização das estruturas da sociedade brasileira.
Então, aqui já tem um aspecto que é incoerente. Houve modernização das estruturas da sociedade brasileira? Você pense aí. Se tornaram mais participativas e democráticas? Contudo, as áreas rurais continuavam desprovidas de recursos e de evolução. Então, você pode dizer, a partir do que foi discutido, que a partir da República, a sociedade se tornou mais participativa, mais democrática. O exercício da cidadania foi realmente possibilitado a todos? E, por fim, a letra E. A modernização foi decorrente da instalação da República, que possibilitou a reforma do Estado. Houve a reforma do Estado e a aceleração da industrialização? Vamos ver, né? Contudo, o domínio do processo produtivo continuava nas mãos dos grandes latifundiários. Acontece que a instalação da República ocorreu em um processo maior de modificação de toda uma concepção em relação ao que é o processo de democracia, o processo democrático. Não houve a reforma do Estado. A verdade é essa. E a aceleração da industrialização ficou muito vinculada às necessidades colocadas também pelo processo produtivo. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. A modernização reforçou as estruturas excludentes e hierarquizadas do Brasil, evidenciando o precário exercício da cidadania, fruto do passado escravista e colonial. Por que a modernização acabou revelando isso com mais força? Porque o acesso, porque a possibilidade de acessar as riquezas produzidas ficavam limitadas às pessoas que tivessem condições econômicas para fazê-lo. E a história do Brasil, muito marcada pelo domínio dos grandes latifundiários, não possibilitou, não permitiu, não deu condições para que realmente o processo de pleno exercício da cidadania fosse estabelecido e fosse sequer compreendido em função da própria limitação imposta pela organização da sociedade. Então, a modernização, ao invés de resolver, vamos dizer isso, ou a república, ao invés de resolver essas contradições, pelo contrário, isso fica cada vez mais evidenciado justamente em função da própria forma de organização e distribuição da riqueza no país. Então, a resposta é essa letra, a letra B, não é? Letra B, exatamente, a letra B. Vamos aí à nossa segunda atividade. Opa, vamos ver. Pode-se afirmar que o capitalismo industrial, aliado à evolução científica e tecnológica, estimulou um processo de modernização da sociedade. Muito bem. Por quê? Porque com isso houve a melhoria. Com isso houve a melhoria nos transportes, houve a melhoria no saneamento, houve a melhoria no sistema de iluminação pública, houve a melhoria na saúde, houve a melhoria no vestuário, enfim, essas melhorias ou estes impactos se fizeram sentir na sociedade toda. Aquilo que era aplicado ao processo industrial se faz sentir na sociedade toda. Vejamos aí a continuidade da atividade. Entretanto, isso não atinge igualmente todas as classes sociais, embora todas as pessoas sofressem o impacto que essa evolução causou. Como isso se manifestou no Brasil, especialmente após a República? Olha o que acontece.
Mesmo com a proclamação da República, não houve a modificação na estrutura política do país. Não houve grandes alterações na estrutura política do Brasil. Isso em função já da própria organização política decorrente desse processo histórico de organização da sociedade brasileira. Então, se antes havia o domínio das elites, dos grandes latifundiários, esse domínio não deixa de existir em função da proclamação da República. Pelo contrário, ele permanece e mostra a sua capacidade de se manter no poder e no domínio. Então, veja, havia um governo central, aí vem a questão dos coronéis. Então, havia um governo central e esse governo central apoiava os governos estaduais. E os governos estaduais, por sua vez, apoiavam o governo central. Só que quem levava os governos estaduais ao poder eram os coronéis. Quem eram os coronéis? Eram os grandes latifundiários que exerciam grande poder nas suas regiões, nas regiões em que eles habitavam, havia o domínio desses coronéis. E esses coronéis elegiam, porque eles elegiam, aqueles que representassem os seus interesses. Então, o que acontecia? Acontecia que, embora houvesse a eleição, o voto era o chamado voto de cabresto, ou seja, o sujeito iria votar naquele indicado pelo coronel. Por quê? Porque ele dependia desse coronel, dependia de favores desse coronel, ele estava atrelado econômica, pessoalmente, emocionalmente, enfim, a esse coronel, e ele obedecia aquilo que esse coronel estabelecia. E o coronel dizia, você vai votar nessa pessoa, ele votava. Então, o governo central precisava deste apoio do coronel, uma vez que, se não fosse pelo apoio dos governadores, eles também, esse poder central não poderia ser exercido plenamente, de tal forma que o domínio, então, econômico, que é exercido pelos coronéis, pelos grandes latifundiários, se estende ao poder político. Isso é fruto daquilo que nós chamamos de patriarcalismo. O que é o patriarcalismo? Uma característica fundamental e importante do patriarcalismo é isso. Ou seja, gerir, administrar o bem público ou gerir, administrar aquilo que é público e que deve reverter para a população inteira em benefício de uma minoria. Então, o que acontece? Por exemplo, só para você ter uma ideia, a decisão de quem é que vai ocupar determinados cargos. Ora, o cargo é público. O cargo público deve ser pensado naquilo que vai ser melhor para a população, baseado, portanto, em critérios técnicos. Mas nessa perspectiva do patriarcalismo, o cargo é decidido em função de favores, de méritos, de benefícios e de outros aspectos pessoais e não de aspectos técnicos.